Boa tarde, hoje sexta-feira, 7 de março de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. Empresário acusado de matar estudante foge da cadeia em Parnamirim. Menino de 13 anos é morto na frente da casa da avó. Comerciante é assassinado na zona norte de Natal. Paulo Davim diz que grupo dos 10 pequenos partidos começa a ouvir líderes sobre a eleição estadual. Rio Grande do Norte é o estado brasileiro com maior crescimento no número de mortes por AIDS no Brasil. O presidente da CODERN, Companhia Docas do Rio Grande do Norte, Pedro III, é o entrevistado desta sexta-feira. Agora no RN Acontece. Uma mulher foi encontrada morta na tarde desta quinta-feira na Avenida Floriano Peixoto, em Petrópolis. O corpo estava nesta casa, na Avenida Floriano Peixoto, no centro da cidade. E só foi descoberto porque os vizinhos notaram um mau cheiro vindo do imóvel. Maria das Chagas, de 47 anos, morava na casa abandonada e era usuária de drogas. Segundo os moradores, ela vinha se queixando de um sangramento abdominal. Maria das Chagas foi vista pela última vez na terça-feira à tarde. O ITEP chegou para recolher o cadáver e a polícia agora investiga as condições da morte. Um adolescente de 13 anos foi morto próximo à casa da avó, no bairro Vale do Sol, em Parnamirim. Yuri Nascimento Caetano completaria 14 anos hoje, mas não teve tempo de comemorar mais um ano de vida. Testemunhas relataram que dois jovens, vestidos com roupas pretas, se aproximaram da vítima e, sem qualquer discussão, atiraram no garoto. Os assassinos fugiram numa motocicleta. Yuri era usuário de drogas e, na semana passada, tinha sido apreendido com drogas na escola. O jovem era suspeito de praticar roubos e, ontem de manhã, esteve no Conselho Tutelar em Parnamirim. O comerciante Wellington Alexandro Azevedo da Silva, de 38 anos, foi assassinado no início da manhã desta sexta-feira por trás do depósito de material de construção do qual era dono, no loteamento Aliança, bairro de Nossa Senhora da Apresentação, Zona Norte. O Wellington Alexandro estava em um caminhão, saída do depósito São João, na travessa José Luiz da Silva, onde trabalhava, quando foi surpreendido com 3 tiros no tórax. De acordo com policiais civis da plantão Zona Norte, os autores do crime estavam guiando um Corsa bege em alta velocidade nas proximidades do local do crime. O empresário paulista Eugênio Bessegato, suspeito de matar a estudante pernambucana Clara Rubiani, fugiu do centro de detenção de Parnamirim. Mesmo foragido, ele deve ir a júri popular ainda este mês. Veja na reportagem. Eugênio Bessegato Júnior, acusado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte de assassinar a jovem pernambucana Clara Rubiani Ferreira, de 26 anos, conseguiu fugir deste centro de detenção provisória na região metropolitana de Natal. O empresário paulista estava detido desde julho do ano passado, quando o corpo de Clara Rubiani foi encontrado enrolado em lençóis e plásticos dentro do apartamento dele. O crime só foi descoberto a partir de denúncias dos vizinhos, que se incomodaram com o mau cheiro. Um fio em volta do pescoço de Clara indicava que ela havia sido asfixiada. Na época, o empresário alegou que o crime aconteceu em legítima defesa. Segundo informações repassadas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o júri popular de Eugênio Bessegato Júnior estava agendado para o dia 28 deste mês. A fuga foi registrada no dia 26. Um memorando notificou ao Ministério Público, o Tribunal de Justiça e a Secretaria de Justiça e Cidadania. A decisão é de que o julgamento deverá acontecer, mesmo sem a presença do réu. O diretor do centro de detenção relata que o preso fazia serviços de limpeza no local, uma situação que, segundo ele, favoreceu a fuga. Nós não temos funcionário como nenhuma unidade. Desde que eu entrei no sistema penitenciário há 12 anos e alguns meses, que quem faz todo o serviço das unidades, tanto como CDP, como delegacia antigamente e como presídio, são presos, chamado entre aspas, presos de confiança, porque o governo, infelizmente, não coloca funcionários para fazer esse tipo de serviço.
Isso facilita a fuga, Carlos? E muito. A gente tem as duas preocupações, tanto deles fugirem, como eles colocarem qualquer tipo de mercadoria ilícita para dentro das celas. Uma semana após fugir do presídio, Pessegato entrou em contato com o advogado, pedindo ajuda financeira. Ele me contactou através de um telefone celular, o qual não atende mais, da inexistente, onde foi orientado para que ele se apresentasse. Ele falou que iria pensar e estamos nesse aguardo. Uma das principais provas do crime cometido pelo empresário paulista são as imagens das câmeras de segurança do apartamento em que ele morava. Nelas é possível ver os últimos momentos da estudante Clara Rubiani, ainda com vida. Os permissionários baixaram os preços das passagens do transporte alternativo em Natal. O ato é uma forma de protesto para a implantação do sistema de bilhetagem eletrônica única. A reportagem é de Milena de Pontes. A tarifa de alguns alternativos de Natal baixou para o valor de R$ 1,50, devido aos protestos dos permissionários que exigem a implantação da bilhetagem unificada. A mudança de itinerários também foi cogitada pelos permissionários, porém, a categoria decidiu manter a rota para não prejudicar os usuários de transporte coletivo. O prefeito fez o decreto de lei, mandou para a Câmara dos Vereadores, foi votado, foi aprovado e o prefeito decretou e até agora nada. Pararam de carregar o cartão da gente, certo? Com a justificativa de que não estava fora do ar, para os usuários estava fora do ar o sistema. E para eles não estavam fora do ar, só para a gente. Aí pronto, a gente foi o jeito, apelar para ver se, né, os órgãos competentes fazem alguma coisa pela gente. Os permissionários diminuíram o preço e ainda não há previsão para o retorno do valor da passagem normal. Enquanto isso, a população se mostra a favor da bilhetagem única. Hoje nós temos o cartão, que ele tanto pode ser para ônibus como para opcional. Mas nós temos que recarregar os dois. Sendo a bilhetagem única, nós teríamos a opção de fazer apenas uma recarga e poderíamos usá-lo tanto para ônibus como para opcional. E então a praticidade seria maior para nós que utilizamos esse meio de transporte. Muitas vezes as pessoas não têm dinheiro para pagar o alternativo, mas tem o cartão, né? Então, se tivesse para os dois, seria melhor. A secretária da CEMOB explica que a bilhetagem única não foi implantada porque a Citoparne e Seturne não entregaram um contrato com a empresa de tecnologia responsável pelo sistema eletrônico de bilhetagem. Está havendo um impasse entre os dois sindicatos, né, que são os sindicatos Seturne e o Citoparne, e a empresa mantenedora do sistema eletrônico, que é a Fugitec. Então, acabando esse impasse que existe entre eles, que é um problema deles, que eles é que têm que resolver, então poderá acontecer a interoperabilidade, poderá acontecer a bilhetagem única. Enquanto não, nós temos uma sinalização para ter a licitação do transporte. E na licitação do transporte, consequentemente, haverá a bilhetagem única. A Secretaria de Mobilidade Urbana conta ainda que até o início de 2015 será realizada uma nova licitação para o aumento da frota de alternativos, de 82 para 177. Essa nova frota já deverá vir com o sistema de bilhetagem unificada. Terá uma nova rede de transporte para atender toda a população, nenhum bairro vai deixar de ser assistido, e como também vai ter essa interoperabilidade, ou seja, vai ter o bilhete único para os dois sistemas. Nossa equipe de reportagem tentou entrar em contato com a Citoparne, Sindicato dos Permissionários de Transportes Opcional de Passageiros do Rio Grande do Norte, mas não tivemos retorno. Ontem aqui no RN Acontece, o prefeito Carlos Eduardo Alves falou que por conta deste impasse haverá uma intervenção da Prefeitura de Natal. Ele tinha ontem à tarde uma reunião marcada com o procurador do município, Carlos Castim, e demais assessores jurídicos, para definir o modelo desta intervenção no setor de transporte de Natal por conta do impasse entre o Seturne e o Citoparne, que é o sindicato dos alternativos. Então vamos aguardar o que é que a Prefeitura tem a dizer a partir de agora. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta sexta-feira, dia 7 de março. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: barragem de Açu 1 bilhão de litros por dia.
As chuvas que caíram no mês passado no interior do estado não foram suficientes para recuperar o nível de água do principal reservatório do Rio Grande do Norte. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, em Açu, continua perdendo aproximadamente 1 bilhão de litros de água por dia e hoje está com 32,26% de sua capacidade total, o menor de sua história. O Rio Grande do Norte aqui dando destaque para a seca e os efeitos da seca aqui no Rio Grande do Norte. O Novo Jornal diz aqui na sua manchete principal: obras devem ficar prontas aos 45 do segundo tempo. O novo aeroporto será inaugurado em abril, sem que acessos estejam prontos, todos pavimentados. O terminal de passageiros no Porto também deve ficar pronto somente no final do ano, é o destaque do Novo Jornal. Em Mossoró, estas são as manchetes. O moçoroense estampa na sua capa: auditores começam a investigar a folha de pagamento da Prefeitura de Mossoró. Técnicos da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte terão 60 dias para verificar repasses dos primeiros meses de mandato da prefeita cassada Cláudia Regina. O Jornal de Fato destaca na sua manchete: deputados trocam ofensas em rede social. Os deputados George Soares e Neuter Queiroz trocaram acusações através de seus endereços nas redes sociais. George acusou Neuter de se beneficiar de licitações na prefeitura de Jucurutu, que é administrada pelo filho do deputado. Já Neuter Queiroz atacou George Soares, denunciando que a esposa do deputado arrumou emprego na prefeitura de Açu e o pai, ex-prefeito Ronaldo Soares, teria se beneficiado com um laboratório. O destaque do Jornal de Fato. A Gazeta do Oeste destaca na manchete principal: 2 são mortos em Mossoró em menos de 8 horas. É o destaque policial da Gazeta do Oeste. E nesta quinta-feira, 7 de março, o portal de notícias No Minuto destaca: Detran prorroga prazo de vencimento da taxa de licenciamento para placas com final 3 e 4. Prazo se encerra no dia 17 de março. Pelo segundo ano consecutivo, o tributo não foi reajustado, continuando no valor de R$ 60. Também é destaque no Minuto: o governo do estado tem 30 dias para providenciar coletes balísticos aos policiais do Seridó. O descumprimento do prazo vai acarretar uma multa diária de R$ 5.000 até o limite de R$ 100.000 contra a governadora do estado, Rosalba Ciarline. Também é destaque no Minuto: prazos de filiação partidária são diferentes para determinados ocupantes de cargos públicos. O magistrado ou membro do Tribunal de Contas que quiser concorrer às eleições deste ano deve se filiar a um partido até 6 meses antes do pleito. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir: Rio Grande do Norte é o estado brasileiro com maior crescimento no número de mortes por AIDS no Brasil. Paulo Davim diz que grupo dos 10 pequenos partidos começa a ouvir líderes sobre a eleição estadual. Eu volto em instantes. O RN acontece. O fato ganhou as manchetes dos jornais. A estátua de Iemanjá teve parte do braço destruído na Praia do Meio, em Natal. A estátua de Iemanjá, que fica na Praia do Meio, na zona leste de Natal, apareceu com a parte do braço destruído. O monumento tem 15 anos e já foi alvo de vandalismo outras vezes. Moradores e turistas que passam pelo local lamentam os danos à imagem. Eu vejo uma atitude de um vândalo. Inclusive está na moda, né? O vândalo agredir o patrimônio público, particular. Então são atitudes dessas constrangedoras, né? E que faz a nossa cidade se tornar mais feia. Um ponto tão bonito para a cidade de Natal, onde os turistas chegam, tiram fotos. E uma coisa que não está ofendendo a ninguém, é questão de religião. Todo mundo tem direito de ter a sua, mas eu espero que as pessoas possam, qualquer pessoa, independente de religião, ver uma atitude dessa de uma pessoa, chamem a polícia, porque aquilo ali é uma coisa pública. É uma coisa de todos os natalenses e das pessoas que chegam na cidade de Natal. As pessoas cobram dos líderes, mas elas também têm que fazer sua parte. Ou seja, não adianta o pessoal preparar a cidade, organizar a cidade e depois a própria população destruir, que é o caso que aconteceu com a imagem aqui. Uma imagem que todos os dias, quando eu passo com os passageiros, eles pedem para
Para bater foto. Isso é uma falta de respeito e muito. A senhora falou bem, uma falta de respeito, independente da questão religiosa, da questão da estátua do Iemanjá, é preciso que as pessoas respeitem o patrimônio público, também privado. É preciso que as pessoas cuidem das praças, das avenidas, de todos os logradouros públicos, para depois não sair por aí reclamando dos políticos da falta disto ou daquele equipamento público. O que aconteceu na Praia do Meio deve servir de exemplo para que as autoridades possam garantir a integridade do nosso patrimônio. A frota de carros do Rio Grande do Norte ganhou mais de 11 mil unidades nos 2 primeiros meses deste ano. As ruas estão cada vez mais congestionadas. Veja na reportagem de Milena de Pontes. As avenidas e ruas de Natal estão cada dia mais congestionadas. Não há caminhos opcionais e os motoristas reclamam da falta de organização do trânsito. Em horários de maior fluxo, avenidas como Prudente de Moraes, Salgado Filho, Romualdo Galvão e Bernardo Vieira ficam paradas por muito tempo. Nós estamos tendo muita dificuldade, principalmente nesse entorno do estádio. Um caos, né? A gente está vivendo um caos. Tomara que seja para melhor. Está pior do que todas as grandes capitais que existem. O chefe de gabinete do Detran, Manuel Ferreira, explica que a falta de qualidade no transporte público faz com que a população recorra a automóveis próprios. A gente já passou de 970 mil veículos, né? E isso é em função da má qualidade do serviço de transporte coletivo de passageiro, faz com que as pessoas procurem outro meio de locomoção. Tem também a facilidade nos créditos. Nos 2 primeiros meses do ano, o Rio Grande do Norte ganhou mais de 11.292 unidades de carro, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Em Natal, são 341.237 automóveis. O crescimento no estado é de cerca de 10% ao ano. E essa situação pode piorar. Se continuar nesse ritmo acelerado, o Rio Grande do Norte pode chegar à marca de 1 milhão de carros antes da Copa do Mundo. Tá péssimo, você perde horas no trânsito para se deslocar de uma distância pequena. Com essas obras aí que tá tendo aí da Copa do Mundo aí, infelizmente tá um pouco difícil para a gente se movimentar mesmo, tá muito difícil mesmo. Hoje você sai de casa a qualquer horário, você não tem mais rota para seguir, porque todas as rotas estão congestionadas. O G10, grupo de 10 pequenas legendas reunidas na eleição estadual, iniciou a rodada de conversas com as principais lideranças políticas do estado. A informação é do senador Paulo Davim, presidente estadual do Partido Verde. O grupo já conversou com Henrique Eduardo Alves e Garibaldi Filho, do PMDB, e já tem agendados os encontros com Vilma de Faria, do PSB, Robinson Faria, do PSD e Fátima Bezerra, do PT, na próxima semana. A tendência do G10 é o apoio ao projeto do PMDB, admitiu Paulo Davim, mas ele ressalta a importância dos encontros partidários porque as 10 legendas reunidas vão trabalhar em bloco, tanto na chapa majoritária quanto na proporcional. Além do PV, o G10 é formado pelo PMN, PSDC, PEN, PRP, PSL, PHS, PTC, PTN e PTB. Segundo Paulo Davim, a impressão do grupo é que o candidato do PMDB ao governo é Henrique Eduardo Alves. As pequenas legendas acreditam também que a aliança com Vilma de Faria está praticamente fechada. A vice-prefeita de Natal deverá ser confirmada como candidata ao Senado. Paulo Davim afirmou que o G10 formará uma coligação para a Assembleia Legislativa e deverá participar de outra coligação para a Câmara Federal, se juntando aos demais partidos que formarão a chapa majoritária. A expectativa do G10 é eleger 3 deputados estaduais e pelo menos um para a Câmara Federal. Se optar pelo PMDB, o G10 deverá se juntar ao bloco formado pelo PMDB, PR, PSB, PSDB, PPS, PS também, Solidariedade, PDT e o PROS. Paulo Davim considera que a coalizão partidária será forte, quase imbatível. Apesar da boa perspectiva em favor de ampla coalizão de partidos, juntando as pequenas legendas, o deputado federal Henrique Eduardo Alves parece ter perdido tempo
de cozimento da eleição estadual. Eu explico. De tanto cozinhar os políticos com essa história de coalizão de forças sem apresentar o nome do PMDB ao governo, os partidos têm demonstrado, pelo menos isso, perderam a paciência e decidiram tomar rumo. Esta impressão que fica ao constatarmos pelo menos 4 palanques na corrida estadual neste momento. O do PMDB, PSB e algumas demais legendas, PSD e PT, Democratas, PTB, PSOL e PSTU. A ideia da coalizão de forças, nova denominação do tradicional acordão das elites políticas, caiu por terra. A união em favor do Rio Grande do Norte, que vive uma crise financeira sem precedentes, na minha opinião, esvaziou. Me parece que a luta pelos projetos pessoais ou de grupos, mais uma vez, deverá prevalecer. O apressado come cru, descansado pode queimar a comida. Na cozinha e na vida vale o conselho. É preciso saber o tempo de cozimento certo de cada item que vai ao fogo. Eu digo isto porque, desde o ano passado, eu tenho ouvido aliados do deputado federal Henrique Eduardo Alves cobrando o nome do PMDB ao governo. João Maia, do PE, foi um deles, aqui mesmo, neste programa. Aguinelo Alves, do PDT, foi outro que cobrou a candidatura do próprio Henrique, aqui também, no RN Acontece. Prefeitos do PMDB, políticos do PT, do PSB e demais legendas. Apesar das cobranças, Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados, maior protagonista do atual momento político, seguiu cozinhando todo mundo. Quem não sabe o tempo certo de cozimento dos produtos corre o risco de o pirão desandar. O deputado Henrique Eduardo Alves pode até salvar o pirão no fogo, o pirão que ele colocou no fogo, mas a receita que ele gostaria de servir ao eleitorado, o prato único, mudou bastante. Em vez de uma feijoada completa, com todos os ingredientes juntos, carne seca, orelha e rabo de porco, paio, linguiça portuguesa, costelinha, Henrique deverá enfrentar um verdadeiro festival gastronômico na eleição. Buchada de bode, carne de sol, frutos do mar, massas variadas, assados, outros cozidos e até uma pizza, por que não? O eleitor brasileiro gosta de pratos diversificados, diversos, é bom de boca e está atento aos pratos que serão servidos na comilança eleitoral. O Rio Grande do Norte é o estado brasileiro com o maior crescimento no número de mortes por AIDS no Brasil. A subnotificação é uma das razões para o quadro ruim. A reportagem é de Rayane Guedes. Entre os anos de 2002 e 2012, o número de pessoas que morreram devido à AIDS no Rio Grande do Norte cresceu 176%. O dado alarmante faz parte de um levantamento feito pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Em números absolutos, o estado passou de 39 mortes para 108 em 10 anos. Esse aumento, dessa quantidade de óbitos pode se dar em função da ampliação do diagnóstico. Então, quanto mais pessoas forem testadas, mais pessoas serão diagnosticadas. Infelizmente, algumas dessas pessoas evoluem para o óbito. Então, no ano de 2002, pode ser que muitos óbitos tenham passado como despercebido e que eram, na verdade, confirmados, eram positivos para HIV/AIDS. Para a Secretaria, outro fator que pode ter gerado esse crescimento é a subnotificação, já que em 2002 não existia um programa específico para a doença. No ano de 2002, nós tivemos 39 óbitos confirmados, em 2012, 108. Nisso daí está localizado algum subregistro, casos que passaram despercebidos da doença que não foram diagnosticados. De 2000 a 2012, o Rio Grande do Norte registrou mais de 3.500 casos de notificação de HIV/AIDS. A maioria dos pacientes é composta por homens, 67%, que hoje contam com mais de 12 serviços prestados através de uma atenção especializada. Quando o paciente é diagnosticado pelo médico, ele solicita o exame laboratorial. Quando ele é confirmado, existem 12 serviços
onde esse paciente ele é acompanhado, recebe a medicação e ele rotineiramente é verificado a questão dos seus exames laboratoriais. Se ele está numa situação que oferece maior possibilidade de contrair infecções oportunistas ou se ele apenas merece ser acompanhado. No próximo bloco, eu vou entrevistar o presidente da Coderni, Companhia Docas do Rio Grande do Norte, Pedro III. A expansão do Porto Natal pode torná-lo superavitário, acredita Pedro III. Eu volto em instantes. O RN acontece. No ano passado, apenas 1/3 da produção de frutas do Rio Grande do Norte foi escoado para o exterior pelo Porto de Natal. Isso reforça a necessidade de expansão do Porto de Natal para aumentar o volume de negócios do Estado com o mercado externo. Pedro III, presidente da Companhia Docas do Rio Grande do Norte, acredita que com a expansão o Porto de Natal pode ser superavitário. Pedro III é o nosso convidado nesta sexta-feira aqui no RN Acontece. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectadores. Estamos aqui para que a gente possa dar as informações que a população merece, já que a gente entende que a Coderni, como uma companhia de economia mista, então a gente tem que dar satisfação ao nosso contribuinte, digamos assim. O que é que está faltando para a expansão do Porto Natal? Bem, na verdade, eu não diria o que está faltando para a expansão. Para continuarmos a expansão, porque já que nós estamos realizando a obra do terminal, já é uma expansão. Temos também visto a expansão do berço 4, né, que acrescenta 30% do berço atual, que já temos recurso em caixa, dinheiro do PAC, né, e também a exigência do Ministério de que a gente possa lançar esse edital até o dia 30 de março. Explica para a gente o que é o berço 4. Bem, o berço 4 é o seguinte: nós temos o cais, hoje podemos receber até 3 navios, né, dependendo do porte do navio. A expansão seria aumentar esse cais hoje nós temos 520 metros, estamos expandindo 30 metros com o terminal de passageiros e vamos fazer um edital, estamos lançando um edital onde a gente possa expandir mais 220 metros. Ficaria um pouco mais aí de 700 metros. 750 metros, onde aumentaria a capacidade de receber mais navios de cada vez. E os recursos para realizar essa expansão, no caso, concluir esta expansão? Esses recursos estão garantidos, já temos parte em caixa, né? E como são recursos do PAC, então são recursos garantidos. Então isso é uma obra que devemos licitar nesses 4 a 5 meses, né, e que deve ter 18 meses para realizarmos. É isso aí. Então, março agora que abre o edital? O nosso compromisso é que a gente, até o dia 30 de março, a gente possa lançar esse edital. A dificuldade que a gente está tendo hoje é porque tem as defensas da ponte, que como não é um projeto comum, e que nós temos o compromisso também, o governo federal nos acenou, colocando recursos à disposição para que a gente possa também colocar nesta obra essas defensas da ponte. Daí a nossa para luta. Para os nossos telespectadores, as defensas são os dolphins que ficam ali ao redor das colunas da ponte. Isso, né? Quando foi feito a ponte, né, era necessário que fizessem as defensas, né, justamente para as colunas. Como não foi feito, agora a Marinha está exigindo, que a gente entende que é uma necessidade e que agora a gente vai cumprir essa exigência da Marinha. Mas não deveria ter sido feito na época da entrega da ponte? E era a responsabilidade de quem? É só da Coderni? Né? Bem, na verdade, a ponte é uma obra do governo do Estado. Então, as defensas teriam que ser feitas automaticamente. Né? Você não compra um carro e deixa para fazer o seguro depois. Você tem que fazer na hora. Infelizmente, eu acho que o Estado não teve a condição o planejamento, de fato, que a obra não aconteceu. A Marinha, um ano atrás, impediu de que navios entrassem durante a noite e isso nós levamos ao conhecimento da CEP e a CEP agora autoriza que a gente possa construir essas defensas. O custo vai ser da Coderni ou do governo do Estado? O governo federal vai bancar todos os recursos, ou seja, todos os recursos vão ser... A conta acabou no colo do governo federal? Do governo federal. Neste caso aí das defensas, né? Mas eu acredito que como brasileiro, eu acho que nós prezamos da ponte e os recursos, né,
são bem-vindos para que a gente possa dar essa segurança. Ao todo, qual foi o custo dessa expansão do Porto Natal que está em curso? O terminal de passageiro é uma obra no valor de 72 milhões e está previsto para a expansão do berço 4, incluindo as defensas e também relocando aqueles pescadores que ficam ali ao lado, né, do porto. É uma obra em torno de 200 milhões. 200 milhões? 200 milhões. De reais. E por que o senhor disse que a partir deste trabalho de expansão o porto será superavitário? Olha, eu acho, primeiro, o porto, esse ano ele será superavitário porque há um crescimento real de Areia Branca. Então, o nosso maior faturamento do Porto Natal, ele acontece em Areia Branca. Como há uma grande quantidade de sal e também por questões econômicas, né, da valorização do dólar, nós entendemos que esse ano existe uma perspectiva de exportação de sal bem maior do que os anos anteriores. Isso aí torna a Coderne este ano superavitária. Então, eu acho que deve ser feito um esforço para que, com essa expansão do Porto Natal, com esses investimentos, o Porto de Natal também passe a ter um faturamento maior, para que ela não torne-se só superavitária só durante um ano, mas que seja todos os anos. No caso, é a companhia que vai ser superavitária. A companhia que vai ser superavitária. Não o porto em si. Não o Porto de Natal em si. O Porto de Natal e o Porto de Areia Branca é um caixa só, é um faturamento só, né? E isso faz com que a Coderne se torne superavitária. Me diga uma coisa, o Porto do Mangue, que está ainda numa fase aí de licitação, de área e tudo, ele vai ficar sob a jurisdição da Coderne ou dos empresários? Primeiro, eu queria voltar só à pergunta anterior, é que quando você abriu o seu comentário, dizia que as frutas do Rio Grande do Norte, apenas 1/3 saíram pelo Porto Natal. Então, eu queria deixar claro que esse apenas 1/3, mesmo assim 1/3, ele cresceu quase 100% nos últimos 2 anos. Em 2012, nós exportamos 980 contêineres pelo Porto Natal. Em 2013, nós exportamos aproximadamente 2.000 contêineres. A nossa produção do Rio Grande do Norte são 6.000 contêineres. Então, nós ainda temos um universo de 4.000 contêineres que são produzidos no Rio Grande do Norte e que podem sair pelo Porto Natal. Agora, é preciso que haja um esforço, nós já fizemos um esforço para aumentar, ou seja, nós duplicamos em 2 anos. Mas que a gente possa ter 100% desse universo, se faz necessário que haja também um esforço do governo do Estado para que a gente possa dar ao Porto de Natal a mesma competitividade que foi dado no caso do Ceará. Como, por exemplo, a energia cobrada para plugar os contêineres no Ceará é um custo diferenciado. E isso só o governo do Estado pode dar essa condição. Para isso, eu acho que é necessário que haja um esforço, além da Coderne, mas também do governo do Estado. A isenção da energia, o senhor falou, me lembrou que também o Ceará andou isentando aí, ou pelo menos diminuindo a taxa que cobra no combustível da aviação para incentivar o turismo lá. Aliás, também é outro pleito do empresariado aqui no Rio Grande do Norte. Como também acontece, não é uma isenção propriamente dita, né? Porque não é tirar todos os impostos, mas reduzir dessa carga é o tributária. caso que a gente sabe que o porto, por exemplo, de Recife, né, há um crescimento exagerado. E o crescimento se dá justamente porque lá o ICMS do combustível para os navios baixou consideravelmente. Então, isso faz com que o porto se considere mais competitivo. Se torne mais atrativo. Isso. Né? Então, a mesma coisa ocorre em Suape. Em Suape. O Ceará. Ceará e também Pernambuco. Isso acontece. Então, o que eu tenho visto também, Diógenes, é que o Rio Grande do Norte, né, não tem ainda o sentimento da importância do porto para o Rio Grande do Norte, para a economia, porque nós temos, diferente de outros estados do Nordeste do Brasil, a nossa situação, a nossa colocação geográfica. Natal se coloca de forma mais próxima dos continentes do que todo o restante do Brasil. Isso é uma vantagem. Né? É uma vantagem. E com
a construção do aeroporto, que sabemos que é um aeroporto de grande porte, eu acho que o porto também deve fazer parte desse contexto. Quer dizer, completar essa infraestrutura do Estado. No sentido de que possa escoar também mercadorias, né, vinda pelo porto através do aeroporto e vice-versa. Eu falo, então, a questão da infraestrutura, de se pensar o Estado como um todo, do planejamento, eu acho que isso é importante. Eu falava que apenas 1/3 da produção de frutas é exportada pelo Porto de Natal, e aí eu lhe pergunto, e os outros 2/3 ficam sai pelo Ceará? Sai totalmente pelo Ceará. Pelo Ceará. Né? Então isso é uma coisa que são produtos nossos, né, da nossa balança, e o Ceará contabiliza e gera emprego, gera renda. Isso eu acho que o Rio Grande do Norte não pode se dar o luxo, até porque a gente vê que há viabilidade de que possa ser escoado aqui pelo Porto de Natal. O senhor fala que a meta é tentar conquistar e fazer com que essa quantidade aí que é exportada pelo Ceará venha para o Rio Grande do Norte. Qual é a perspectiva em termos de tempo e viabilidade econômica? Não, é como eu lhe disse, tem obstáculos que a Codern pode atingir, alcançar, mas tem obstáculos que tem que ter o interesse também do governo estadual. Nós já colocamos isso para o governo, né? Ele tem conhecimento, mas infelizmente até o momento ainda não houve uma ação para que isso acontecesse. A questão da energia para os contêineres e a questão do combustível também para os navios, isso tem que ser revisto. Tem que ser revisto, né? Porque senão o Porto de Natal não vai ser atrativo. Não vai ser atrativo, e existe até uma ideia que eu acho muito importante, é que essas frutas, elas podem chegar a Natal sem o trânsito rodoviário, que é um dos complicadores que nós entendemos que hoje tem a Codern, né? E que encarece. Toda a operação. E encarece, que dificulta, e que tem uma manutenção de estradas caríssimo, né? E que o frete também é caro, e que a gente pode trazer isso através de barcaça, que o frete sai bem mais barato e a gente tem condições. Apenas com um pequeno investimento em Grossos, em Areia Branca, a gente pode carregar tudo isso para o Porto de Natal, e daí fortalecendo também o nosso porto. Eu falava no Porto do Mangue e perguntava até se a Codern, quer dizer, se vai ficar sob a jurisdição e a responsabilidade da Codern. O porto é privado, né? O porto é privado. Hoje nós sabemos que foi aprovada uma nova lei, e por ser privado, ele sai da nossa área, nós não temos nenhuma interferência, né? Existe a necessidade de ter uma concessão, que essa concessão deve ser dada pela ANTAC, que é a agência reguladora. Então, eu não tenho assim conhecimento e nem acompanho essa questão do porto. Mas o senhor considera importante? Não, claro, eu acho que para o Rio Grande do Norte, eu acho que nós temos toda uma condição, né, de ter grandes portos, e isso trazer melhoria de vida, de qualidade de vida e um crescimento para a economia. É importante que a gente ressalte essa viabilidade desse porto, né? É que a gente tem notícias de um depósito de minérios muito grande no Rio Grande do Norte. Eu realmente não conheço isso, né? Mas tendo essa quantidade de minério que fala-se, que os jornais comentam, né? Que se elas existem, então eu acho que a viabilidade do porto para o Rio Grande do Norte é muito importante. É isso aí. E a linha de cabotagem, que também é uma das metas da Codern? Bem, a linha de cabotagem, como nós saímos, nós por convivermos na Fierne, eu sempre ouvi falar dessa dificuldade de algumas empresas, como Tiago Gadeira, da Siemens e Coteminas, né, da necessidade de que haja cabotagem no Rio Grande do Norte, que a gente sabe que no momento é praticamente zero. Mas eu acho que nós não podemos ficar defendendo aquilo que a gente não tem, na verdade, conhecimento da causa. Então, conversando isso na Fierne, com a Federação da Indústria e do Comércio, nós fizemos uma parceria, onde hoje nós contratamos uma empresa de Santos, e ela está fazendo esse estudo para que, num prazo aí de 90 dias, a gente possa ter a identidade ou uma radiografia real das nossas possibilidades de ter cabotagem e também das dificuldades que a gente possa ter. De forma que a gente espera que com esse relatório, com esse documento, a gente possa estar mais embasado para brigar por esse serviço que trará benefícios a toda a população do Rio Grande do Norte. Só para esclarecer o nosso telespectador, a linha de cabotagem é a linha de navegação que liga os estados aí. Isso, é o transporte, né, de cargas marítimo interno, na federação, ou seja, dentro do país. Então é a cabotagem.
e que por a gente entender que a concentração da população do nosso país está no litoral, né? Então isso é favorável, e com a costa que a gente tem no Brasil, eu acho que o ideal é que a gente tenha cabotagem trazendo esses benefícios para algumas empresas já se interessaram por essa linha de cabotagem? Sim, nós fizemos já algumas reuniões na federação e tinham bastante empresa, tanto que nós selecionamos 20 empresas do Rio Grande do Norte, que na próxima semana estão agendadas já para essa empresa de São Paulo fazer as consultas e estudar e ver qual é o potencial de cada uma, para que a gente possa começar a detalhar este relatório. É isso aí, eu queria agradecer a presença de Pedro III, presidente da CODERP, Companhia Docas do Rio Grande do Norte. Obrigado, Pedro III, boa sorte nos investimentos e na expansão do Porto de Natal e também de Areia Branca. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que vocês acharem que seja necessário. Obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal nominuto.com. Gostaria de mandar um abraço para a jornalista Laurita Arruda Câmara, para a Daniela Rosado. Um abraço também para todos os telespectadores da região do Trairi, em especial e de Santa Cruz, né? Turma que acompanha nosso noticiário. Obrigado pela audiência. Até segunda.